Olá, uma boa tarde a todos, que Deus abençoe aos irmãos em Cristo Jesus. Hoje, irmão, nós vamos dar continuidade ao tema sobre questão da fé e as obras. E vocês vão saber verdadeiramente quem são a Igreja Sétimo Dia, porque eles estão abolindo a lei de Deus, porque pecado é a transgressão da lei. E a Igreja Sétimo Dia está batizando crianças de 12 anos. Como todos sabem, por isso que Jesus não foi batizado com 12 anos, para que as igrejas não saiam por aí batizando criança de 12 anos. Porque uma criança, irmão, de 12 anos, a consciência dela é de brincar, é de menino ainda, é de criança, né? Então, a partir dos 15 anos, como eu tinha 15 anos, tempos atrás, eu sabia o que era o bem e o mal, sobre as coisas espirituais, entre reinos espirituais do mal, que é o diabo, e sobre coisas espirituais celestial, que é de Deus. Com 15 anos eu já tinha entendimento adulto, um jovem adulto de entender isto. Mas uma criança de 12 anos não tem capacidade de entender plenamente, raciocinar sobre as coisas espirituais. Então a Igreja Sétimo Dia está batizando criança de 12 anos. Isso significa, irmãos, que eles transgrediram a lei. Você não vai encontrar na Bíblia nenhuma criança sendo batizada. Esta que é uma verdade que tem que ser dita. Então eu quero aqui, irmão, trazer para vocês o tema sobre as obras e sobre a fé. Porque esses homens aqui vão levar a muitos à perdição. Esse é o destino dessa igreja católica, dessa igreja. Eles são homens maçom, só que eles não vão dizer para vocês. Por isso que na igreja deles é cheio de mestres. Lá você encontra cientistas, psicólogos, é cheio de mestres, né? Como os maçons são cheios de mestres, né? Então vamos aqui, irmão, para a resposta. Como todos sabem, nós temos aqui a salvação não vem das obras. Efésios 2, 8, 10. Aqui a Bíblia diz que a salvação ela não vem das obras. Então tem muitas pessoas que se aproveitam desse versículo aqui para dar ocasião ao pecado, cometer pecados, cometer erros, por causa desse versículo aqui, que os pastores da teologia, que não são de Deus, não explicam. Mas eu vou explicar para vocês todo o detalhe, para que nenhuma alma se perca no engano, na mentira desses homens da Sétimo Dia, das igrejas Sétimo Dia. Vem aqui outro, irmão. Somos salvos pela graça, né? Efésios 2, 8. Pelas obras da lei não serão justificados. Ninguém será justificado pelas obras da lei. O que isso significa, irmão? Eu vou dizer para você a partir de agora, aproveitando essa igreja Sétimo Dia. Os adventistas Sétimo Dias, eles sempre querem se justificar na lei de Moisés. Mas ninguém será salvo querendo se justificar-se na lei. Ah, porque eu não mato, eu não bebo, eu não fumo. São pessoas que querem se justificar só nos 10 mandamentos. Não serão salvos, não serão justificados. Porque eu já fui prova disso. Quando eu fui pregar para o ímpio, então ele já começou a dizer que não mata, não bebe, não fuma e tal, e querendo ser salvo, se justificando que não tinha pecado. Querendo se justificar que seria salvo porque não mata, não bebe, não fuma. Quer dizer, querendo ser justificado só pela lei de Moisés, os 10 mandamentos. Por isso que esses homens aqui vivem só se justificando só nos 10 mandamentos, né? Jesus disse que para nós comer de tudo, né? Conforme a nossa consciência, que nós sabemos que podemos comer, né? Tem todos os capítulos, versículos, prova tremenda. A lei chamada a lei da liberdade, do que nós podemos comer. Mas esses homens, eles ficam isolados em Levítico. Ah, é porque Levítico diz que então são homens malignos, irmãos.
São anjos caídos que já estão usando agora. Sabe por quê, irmão? Porque o diabo já sabe, irmão, que o seu fim já está chegando. Então ele já está usando os mestres, está usando os doutores da lei como esses e outras igrejas para poder ajuntar multidões. O diabo quer juntar multidões para levar junto com ele para o inferno. Então olha só aqui, irmãos. Deus não nos chamou segundo as vossas obras. 2 Timóteo 1:9. O que esse texto aqui significa, irmão? Que Deus não nos chamou segundo as nossas obras. É que, irmão, Deus não chama ninguém porque não mata, não bebe, não fumo. Ah, eu faço caridade. Eu não mato, eu não bebo, eu faço caridade. Eu serei salvo. Não, irmão. Deus não chama ninguém por causa das suas obras boas. Deus, ele chama alguém quando ele quer, que ele sabe as pessoas que vai escolher. Como disse o próprio Jesus. O próprio Jesus, irmão, disse isso. Eu recebo todos aqueles que meu Pai vos manda para mim. Então é Deus que escolhe. Deus não escolhe ninguém pelas suas obras. Ah, eu não mato, eu não bebo, eu não fumo. Não, irmão. Né? Então tem que entender isso, que a resposta certa é essa. Todos nós estávamos no pecado. Né? Estava no pecado, irmão. Tinha pessoas justas, boas, tinha, mas estava no pecado. Então, Deus não chamou por causa das nossas obras, seja obras mal ou seja obras boas de si mesmo, não, irmão. Deus é que escolhe aqueles que Ele sabe que é dele, né? Todos entendem isso. Olha aqui, irmão. Deus chama alguém não por obras, né? Romanos 9:11. Deus não chama ninguém por obra. Ele chama a quem Ele quer ter misericórdia, né? Isso está lá, se eu não me engano, em Salmo. Deus tem misericórdia de quem Ele quiser. Então, é Deus que escolhe quem Ele quer. Não é por nossas obras boas de praticar caridade. E os pastores não explicam esses textos, não mostram esses mistérios que estão aqui na Bíblia. Então, olha só aqui, irmão. Né? Então aqui, irmão, vou lhe mostrar alguns textos aqui. Olha, disse Jesus, né? Praticai as obras. João 8:37. E esses homens dizem que não é, irmão, para nós praticar as obras, porque nós não seremos salvos pelas obras. Que conversa diabólica é essa, irmãos? Isso é uma doutrina diabólica. Então veja aqui o que Jesus fala para nós. Disse Jesus, praticai as obras. E essas obras, irmão, essas obras é o mandamento, é você não pecar, é você não cometer erros, é você obedecer a Deus de todo o coração. Isso são as obras que Deus deixou para nós imitar o Filho de Deus. Então vem aqui, irmão, chamada aqui obras de fé. Então a fé, irmão, a fé, ela é acompanhada pelas obras. Jamais essas duas coisas podem se separar. E esses homens aqui dizer que ninguém será salvo pelas obras que praticamos, que ninguém será salvo pelas obras da lei de Deus, irmãos, é doutrina de demônio. Eu vou aqui direto, irmão, para a chave. A chave que vai dar para vocês toda a verdade, para que você conheça que essas igrejas, as igrejas da Sétimo Dias, não são de Deus, porque eles estão transgredindo a lei. Pecado é a transgressão da lei. Batizar criança é pecado? Irmão, pecado é a transgressão da lei. Nenhuma criança foi batizada com João Batista. Nenhuma criança foi batizada com os apóstolos. Você veja com quem os apóstolos conversavam e depois eram batizados. Era com adultos. Né? Toda criança de Deus, elas já são de Deus. Toda criança que não tem entendimento do mal e o bem espiritual, essas crianças são de Deus. Deus pegou, como Deus diz lá no Velho Testamento, todas as crianças do Egito que morreram, tanto dos homens egípcios, todas as crianças do Egito que morreram, Deus disse que pegou como seu primogênito. Ele disse que todas as crianças são deles, né? Então está aí a prova. Agora, quando a criança chega na fase adulta, jovem, moço, então ele já tem entendimento entre as coisas espiritual
entre o reino do mal e o reino do bem celestial. Olha só aqui, irmão, então eu vou ler aqui para vocês ter toda a certeza sobre a fé e a obra. Nós devemos praticar essas duas coisas. Sem essas duas coisas, irmão, nós seremos mortos e jogados no lago de fogo. Então eu vou trazer esse mistério aqui, que os pastores da teologia não explicam verdadeiramente para vocês, porque eles não são de Deus. Eles estão preparando multidões, as igrejas estão se enchendo, mas o que tem de trigo dentro da igreja são muitos, irmão, são muitos. Tem muitos afastados lá dentro do que fora, porque o diabo quer juntar essas pessoas e que as pessoas vivam uma vida de pecado, uma vida de erro, porque é que eles dizem, né? Nós seremos salvos pela graça, a graça já fez tudo. Isso é doutrina, irmão, de demônio, né? Porque isso é doutrina de demônio, porque o diabo está dizendo para você que Jesus já pagou na cruz. Jesus já pagou na cruz, não precisa você fazer mais nada não. Não precisa obedecer às obras de Deus. Jesus já pagou na cruz. É isso que o diabo está plantando em todos. E todos os cristãos da carne estão seguindo. E tem muitos cristãos vivendo uma vida de pecado, de erros, a curtindo as coisas do mundo. Irmão, é triste. É triste, mas Deus irá punir as ovelhas gordas para que elas não manguem, para que elas não debochem da Bíblia, da palavra de Deus. Então olha aqui, irmão. Você abre a sua Bíblia aí em Tiago 2, versículo 14. Isso aqui é a prova, meu irmão. É a prova que você tem que praticar, obedecer a Deus, obedecer às obras. Olha, irmão. É muito tremendo aqui, irmão. Vou botar aqui. Aqui é um versículo chave que derruba qualquer intérprete da lei. Esse versículo aqui derruba qualquer doutor, qualquer mestre doutor da lei. Olha só, irmão. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-la? Ô, irmão, isso aqui é muito tremendo, irmão. Que proveito tem as pessoas dizerem: eu tenho fé em Deus, eu tenho fé em Deus. Que proveito tem, irmão, dessas pessoas dizerem que têm fé em Deus, que creem em Deus, mas não obedecem? É verdade ou não é? Então o diabo já está usando esses homens aqui para dizer que não é pelas obras que você vai ser salvo. Então isso é uma doutrina diabólica. Então olha só, irmão. Versículo 15. Se o irmão ou uma irmã estiver carecido de roupa, né? Isso aqui é uma explicação, né? Uma explicação sobre a fé e a obra. Então se a pessoa tem fé em Deus e ela vê seu irmão precisando de roupa, comida, e ela não ajudar, só apenas dizer: Deus vai lhe abençoar, Deus vai multiplicar, irmã, não se preocupe, Deus ele vai lhe abençoar, já Deus vai lhe dar roupa para você vestir, e essa pessoa não fizer nada por esse irmão, então essa pessoa não tem fé, essa pessoa não tem nada, essa pessoa ela não é de Deus, não, irmão. A fé ela é acompanhada pelas obras. Quando você dá 1 quilo de arroz a esse irmão que está com fome, aí sim a sua fé está junto com as obras, porque você praticou a obra. Entende, irmão? Então a obra jamais pode se separar da fé. As obras que Deus deixou para nós seguir. O exemplo de Jesus Cristo. O exemplo de Jesus Cristo foi obedecer ao Pai. Passar sofrimento sem reagir mal com mal. Obedeceu o Pai até o fim. Foi batizado, pregou o Evangelho e foi firme até o fim. Isso é as obras que nós devemos cumprir, imitar Jesus até o fim. Quem falou isso foi o próprio Deus. Quem não fizer dessa forma, seguir o que o Filho seguiu, as obras, que foi obedecer o Pai, obedecer às obras do Pai, não verá o reino do céu. Olha só, irmão. Versículo, vamos pular aqui, você lê todinho, você lê todo o contexto de Tiago 2, versículo 14. Olha, eu vou pular aqui para o 16 para adiantar. Versículo 17, olha, irmão. Assim também a fé, se não tiver obra, por si só está morta. Irmão, é incrível. Se a fé não tiver obra, não adianta dizer que crê em Deus, que tem fé. Ah, Cristo morreu na cruz, Cristo já pagou por mim na cruz, não precisa eu obedecer à obra.
não precisa obedecer a Deus porque Cristo já pagou na cruz. Não, irmão, não. Isso é doutrina de demônio. A fé tem que ser acompanhada pelas obras. E as obras de Deus é você obedecer na santidade, para que Jesus não pegue você de surpresa. Você praticar a santidade todos os dias, não cometer erros, não cometer pecado. Se você cometer um pecado, um erro, você se levanta no mesmo dia. Senhor, me perdoe. E você continua sendo perfeito. Porque a Bíblia diz que não deixe para amanhã. Se você pecar hoje, não deixe para amanhã. Porque amanhã pode ser tarde. Então esses homens estão levando muitos a praticarem erros. E tem muitos cristãos praticando erro todos os dias. Mas eles podem morrer qualquer hora, irmão. Porque muitos serão mortos. Muitos dos rebeldes que estão seguindo essa doutrina do sétimo dia, alguns vão ser eliminados. Porque a Bíblia diz que a alma, a árvore que não produzir bom fruto, ela é cortada. E muitos já foram cortados dos cristãos rebeldes. Então, sacode, irmão, em nome de Jesus, sacode para essa verdade aqui, corra para as Escrituras. Olha só, irmão, eu li o 17, olha, vamos para o 18. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obra. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crê tu que Deus é um só? Então aqui, irmão, aqui é uma explicação da fé e a obra. Então uma pessoa, ela diz, eu tenho fé em Deus. Aí você vai, e essa pessoa, ela não quer frequentar a igreja, ela não quer se misturar com os cristãos. Então você vai dizer, tu tens fé e eu tenho obra. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, que eu mostrarei a minha fé com as minhas obras. Então essa é uma pergunta que você faz para uma pessoa que tem fé. Então quando você disser para essa pessoa, você crê que Deus existe? Aí a pessoa vai dizer, creio. Aí você vai responder para ela, até o diabo crê também. O diabo crê, mas não obedece. Então essa é a resposta, irmão, a verdadeira resposta. Porque muitos têm fé, crê, mas não obedecem. Por isso que Jesus diz, o que adianta chamar Senhor, Senhor, ou Deus, Deus, meu Deus, mas não faz o que Ele manda. A resposta está aí, irmão, a verdade. Então vamos aqui, irmão, olha só. Né? Vamos para o versículo 20. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensatos, tu de que a fé sem as obras é inoperante. A fé sem as obras, irmão, é inoperante. Não adianta dizer que só seguir a fé. Porque o que tem de quantidade de pessoas dizendo que vai ser salvo porque tem fé. É a fé que vai salvar, só usando somente a fé, irmão, por causa dos pastores da teologia, por causa das igrejas batistas, por causa das igrejas assembleias e outras. Não todas as assembleias, não todas as batistas, mas a maioria, irmão, a maioria estão pregando que é a fé que vai salvar e, irmão, sacode. A fé sem as obras é inoperante. Não adianta seguir a Deus. Se não tiver obra, praticar a obediência a Deus, fazer as obras, não verá o reino do céu. Olha só, irmão. O 21. Não foi por obra que Abraão, nosso pai, foi justificado. Olha, irmão. Deu para ver aqui? Não foi pela obra que Abraão foi justificado. Aí você vai ficar se estranhando. Então o povo vai achar o quê? Que eu estou errado, que eu estou pregando aqui. Mas o importante é você ler o contexto, né? Porque senão muitos vai pensar o que eu estou dizendo aqui, para você fazer a obra de Deus, eu estou mentindo. Mas o importante é você ler o contexto, porque esses homens, eles pegam versículos isolados. Vamos lá, irmão, olha só. Não foi por obra que Abraão, o nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho, Isaque. Agora vê, irmão, 22. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Eita, glória a Deus, irmão. Não foi pelas obras de Abraão que a fé entrou. A fé entrou em Abraão, que ele se tornou o pai da fé.
foi aquilo que eu falei. Quando Deus mandou Abraão oferecer o seu filho, Abraão, ele creu, ele gerou a fé em si mesmo, que ele ia mandar Deus ressuscitar o seu filho. Mas se Abraão não sacrificasse o seu filho a Deus, então essa obra era morta. Entendeu? Se Abraão não oferecesse o seu filho a Deus, então Abraão não estaria amando a Deus, porque Deus estava ali provando Abraão. Outra coisa, se Abraão tivesse fé em Deus, mas não desse o seu filho para sacrificar a Deus, então a fé de Abraão também era morta. Mas Abraão praticou as duas coisas, irmão. Abraão, ele teve fé que Deus iria ressuscitar o seu filho, e Abraão foi fazer a obra, né? Jamais, mano. Jamais. Mesmo que Abraão fosse coisar seu filho, jamais Deus jamais iria fazer que um pai, Deus jamais ia fazer que um pai matasse o seu próprio filho, né, que amava. Não, irmão. Deus ali apenas fez uma prova com Abraão, para ver se Abraão amava a Deus. Hoje eu tô com renite, irmão. A renite. Aí, entendeu, irmão? Deus jamais iria, irmão, permitir que Abraão matasse seu filho. Jamais, irmão. Deus só estava fazendo um teste com Abraão, né? Nós que amamos o nosso filho, jamais Deus vai permitir que nós matemos o nosso próprio filho. Ali foi um teste e Abraão foi provado. Pela fé, Abraão foi provado. Entendeu, irmão? Olha aqui, irmão. Versículo 23. E se cumpriu as Escrituras, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Foi chamado amigo de Deus. Foi chamado amigo de Deus. Verificai que uma pessoa é justificada por obra e não por fé. Somente. Entendeu, irmão? Ninguém é justificado somente por fé. Ninguém é justificado somente por obra. Não, irmão. É as duas. Olha só, irmão. Versículo 25. De qual modo não foi também justificado por obra a meretriz Raabe, quando ao acolheu os missionários e o fez partir por outro lado. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também é a fé sem as obras é morta. Essa é uma chave aqui, irmão, impressionante. O nosso corpo, se o espírito sair, o corpo morre. Bem assim Deus compara a fé e a obra. Se você diz que tem fé, mas não pratica a obra, não obedece a Deus, a fé é morta. Se você só pratica a obra dos 10 mandamentos, você só quer obedecer os 10 mandamentos, só fazer a obra dos 10 mandamentos, mas não tem fé em Deus, também a sua obra é morta. Porque a fé em Deus, irmão, a fé em Deus é praticar todos os mandamentos, como todos sabem disso. Maldito aquele que não acreditar em tudo, em toda a lei que está escrita aqui, e não praticar. Então, nossa fé é praticar todas as leis. Não existe isso que é só os 10 mandamentos. Por isso que Deus deixou a palavra, a advertência, que quem quiser ser salvo pela lei, se justificar só pela lei dos 10 mandamentos, da graça decaíste, não faz parte de Cristo. Essa é uma prova, irmão, tremenda. E Raabe, irmão, Raabe não foi justificada pela obra que ela fez em esconder aqueles homens. Raabe, irmão, ela teve fé em Deus, ela creu em Deus, ela teve medo de Deus, porque Deus estava ali já para destruir toda aquela humanidade, daquela cidade. Então Raabe, ela temeu a Deus, então ela passou a obedecer ao Deus dos hebreus. Então a fé se ajuntou com a obra, ela foi e protegeu esses homens, porque ela já estava tendo fé e crendo em Deus. Entendeu, irmão? É incrível, irmão. Então, por isso que a Bíblia diz, irmão, que se fosse pelas obras dos 10 mandamentos lá no passado, que nós seria salvo, Cristo não precisaria vir morrer por nós. A Bíblia é bem clara nisto.
Se alguém fosse salvo só pelos 10 mandamentos lá no Velho Testamento, Cristo não precisaria vir morrer por ninguém. Nós seríamos salvos realmente no praticar nas obras da lei só dos 10. Não matar, não roubar, amar o Pai. Mas não foi. A salvação nunca seria, como a Bíblia diz em Hebreus, a salvação nunca seria pelas obras da letra, mas pelo Espírito, através de Jesus Cristo. Aquele que seguiu o Filho de Deus, no que ele fez na terra, praticou na terra as obras do Pai, será salvo. E a salvação, ela é espiritual. As leis de Deus, elas são espirituais dentro do nosso coração. Deus disse que escreveria suas leis, seus estatutos e juízo na nossa mente e no nosso coração. Não é pela letra que nós seremos salvos, mas o que Deus confirma em nosso coração. Porque a letra mata, irmão. A letra mata, como esses homens aqui estão matando a muitas pessoas através da letra, se isolando em 2 linhas para trazer a mentira, para trazer o engano. Por isso que a Bíblia fala, né, que muitos usam a lei como modo legítimo. Então muitos se aproveitam daquela passagem que diz que ninguém será salvo pelas obras. Então sai cometendo pecado, sai cometendo erro. Não, irmãos. Então toda a resposta você já viu aqui nessa pregação. Então você tem 2 escolhas, irmão. Obedecer à voz de Deus que vem daqui, ou obedecer esses pastores da teologia que não revelam a verdade para vocês. Saia dessas igrejas, Deus diz, saia delas, povo meu. Dessas igrejas que não estão pregando o verdadeiro evangelho. Salve a sua vida, irmãos, e a vida da sua família. Porque o diabo vai levar a vida de muitas famílias. Porque hoje, nesse fim dos tempos, as pessoas estão mais preocupadas mais com a família, mas não estão preocupadas em fazer a obra de Deus. Então o diabo implantou a doutrina da família. Até a Igreja Católica está seguindo que a família é tudo, a família é... Irmão, cuidado. Ame a sua família. Ame a sua família, o salvando da morte. Né? Mas não ame além mais do que Deus. A ponto de você negar Jesus por causa do seu filho. A ponto de você negar a Jesus por causa de sua mulher. Não faça isso, irmão. Porque esse é o golpe do diabo. Muitos vão negar Jesus por causa da sua família. Por isso que o diabo implantou essa doutrina agora, que a família é tudo. Que a família foi isso. E Jesus já alertou a nós, irmão. Aquele que amar mais o pai, ou a mãe ou o filho mais do que a mim, não será digno do reino do céu. Né? Jesus aí não está dizendo que não é para você amar a sua família. Não, irmão. Né? Ame sua família, mas não além do amor de Deus, a ponto de você negar Jesus no dia da sua prova, porque todos serão provados. Entendeu, irmão? Então Tiago ele foi a favor. Tiago foi a favor da obediência pela obra. Tiago não foi contra Paulo, porque esses pastores da teologia, que não são de Deus, ficam jogando Paulo contra Tiago. Não, irmão. Você já viu aqui, irmão, em Tiago 2, versículo 14, irmão. Olha só, irmão. Tem que ler todo o contexto, irmão. Olha só que interessante. Então eles pegam aquele texto isolado, que Tiago diz que ninguém será salvo pela fé. Ele só pega aquela linha ali, irmão, e aplica para as ovelhas. Mas Tiago aqui, ele já dá toda a explicação, irmão. É a mesma mente que Paulo tem. Quando Paulo diz que ninguém será salvo pelas obras, né? Então, Tiago aqui já dá toda a explicação, irmão, né? Sobre a fé e a obra. Elas não se podem se separar. Como interessante, irmão. Glória a Deus pela sabedoria de Deus. Então, você viu, irmão, né? Ninguém será salvo só pela obra, se não tiver fé. Porque fé, irmão, fé é você acreditar em Deus. E acreditar em Deus, irmão, acreditar em Deus é você praticar todos os mandamentos, é todos. Então, fé significa isso. Se você diz que tem fé e quer só praticar metade do mandamento, você cai em todos os mandamentos. Não adianta seguir a Deus, né? Porque a Bíblia diz, e eu vou repetir, que maldito, lá
Está lá no Apocalipse. Maldito todo aquele que não praticar tudo que está escrito no livro da lei, que é isto aqui. Então, não fique pensando que você só amar o próximo, você está guardando todos os mandamentos. Não, irmão, de maneira nenhuma. Né? Porque Jesus disse para os seus discípulos, está aqui anotado, o que adianta você amar o próximo? Que recompensa é que você vai ter? Então Jesus já dá a resposta, irmão. Né? O primeiro amor é você amar a Deus. Se você não amar a Deus de todo o coração, você não vai amar ninguém, irmão. Porque eu tenho visto pessoas dizendo que é para amar o próximo, o importante é amar o próximo. Mas essas mesmas pessoas, irmão, acabam discutindo com o seu próximo, brigando com os seus próximos sobre questão de vaidade de roupa. Isto eu tenho visto no Facebook. Pessoa que diz que ama o próximo, que é para amar o próximo, mas elas mesmas não praticam, irmão, porque elas não têm o primeiro amor. Essas pessoas só querem seguir o segundo amor, mas ninguém será salvo seguindo só o segundo amor, só amando o próximo. O importante é amar o próximo. Não, irmão. O padre da Igreja Católica implantou isso. Ele só segue o segundo amor, mas o primeiro amor, que é amar a Deus em todas as coisas, os padres não seguem isso, porque eles sabem que amar a Deus de toda a sua alma, de todo o coração, é seguir todos os mandamentos de Deus. É não fazer imagem, é não venerar criaturas, é não venerar anjo. Ele sabe disso. Por isso que ele implantou agora, nesse fim dos tempos. E as igrejas da teologia, os pastores da teologia já estão implantando isso. Que é para você ser uma pessoa de atitude boa, ajudar o próximo, amar o próximo. O importante é você amar o próximo. Eles já mudaram, irmão. Estão todos seguindo a doutrina do Papa. Estão pregando agora coisas de criatura. Estão falando mais coisas de criatura do que as coisas espirituais. Então se acorde e saia dela, povo meu, para que você seja salvo e salve a sua família. Então você viu aí, irmão, que essas igrejas sétimo dia são homens, são anjos caídos. Os anjos caídos já estão manifestados na terra. Está iludindo a mente de muitas pessoas, porque quem entra nessa igreja sétimo dia é vencido por eles, E é possivelmente a pessoa enxergar de novo a verdade de Deus, é possivelmente, mas para Deus nada é possível, né? Deus vai tirar seu povo que está nessa igreja sétimo dia, Deus vai tirar o povo que está na igreja Assembleia, que mudaram a doutrina. Em várias igrejas que mudaram a doutrina, Deus ele vai tirar de lá, porque Deus sabe que tem povo deles lá, entendeu, irmão? Então eu quero dizer, irmão, que eu tenho um irmão que é da sétimo dia, né? E ele começou a me ensinar os ensinamentos da sétimo dia. E eu começava a mostrar versículos, checkmate, versículos, provas, verdades certas da sabedoria de Deus. E esse meu irmão da sétimo dia dizia que eu não entendo a Bíblia, que é eles que entendem a Bíblia, porque eles estudaram nos Estados Unidos. E meu irmão dizia que eu não entendo a Bíblia, que eu tenho que aprender com eles e, sabe, irmão? Aí isso me deixava magoado. E eu começava, irmão, a mostrar os textos bíblicos verdadeiros que meu irmão não conhece, que as igrejas sétimo dia não mostram para os membros. Então meu irmão começava a mudar de estratégia. Ele ia para outros assuntos. Ele fugia da verdade que eu estava mostrando para ele. Porque eu estava mostrando para ele que eu entendo a Bíblia. Eu entendo a Bíblia. Porque eu aprendi com o verdadeiro Mestre Jesus, com o verdadeiro Mestre Jesus Cristo. Sabe, irmão? Mas que Deus tenha piedade, porque através de um justo em uma casa, Deus pode salvar a minha família, que está na seita, né? O importante é eu orar para Deus, para que Deus salve, que acorde meu irmão dessa seita da igreja adventista, né? Então foi assim, irmão. Então eles acham que eles é que têm toda a verdade está com ele. Mas você já viu aí toda a prova de toda a verdade vinda do nosso Jesus Cristo, né? Quem nos ensina é o Espírito Santo. O jornal Alerta Cristão fica por aqui. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.